sua mão no coração, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, na Tua presença. Meu Deus, estamos no Senhor, estamos em jejum, em consagração, em oração, estamos na total dependência do Senhor. Queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor venha conduz essa reunião. Conduza, meu Deus, a nossa vida, conduza a nossa casa, conduza os nossos filhos, conduza tudo que nos pertence, Senhor Deus. Conduza o nosso caminho, as nossas escolhas. Conduza, Senhor Deus, para a direção, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que precisamos encontramos no Senhor, tudo que necessitamos encontramos no Senhor, porque na palavra diz que tudo que eu pedi, tudo que eu preciso eu encontro no Senhor. Então nós estamos aqui, Senhor, depositando a nossa vida, o nosso tempo, a nossa confiança, meu Deus, porque o tempo é algo muito precioso. Tempo é algo muito precioso e nós estamos aqui, meu Deus, usando o nosso tempo na Tua presença, e é a melhor escolha que estamos fazendo nesse dia, Senhor, em jejum. Senhor Deus, mais uma vez eu quero apresentar as nossas crianças ao Senhor. Visita as nossas crianças, Senhor Deus. Guarde as nossas crianças de toda e qualquer tipo de influência. Guarda, meu Deus, das amizades erradas, da influência do mundo, Senhor Deus. Esconda as nossas crianças, meu Deus, de se envolverem com o pecado, meu Deus. Guarde as nossas crianças da imoralidade, Senhor Deus. Livra as nossas crianças de tudo que é contra a Tua palavra, Pai amado, Pai querido. Meu Deus, abençoa as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, que todos sejam cheios do temor do Senhor. Meu Deus, que todos recebam o Senhor. Visita, meu Deus, as crianças que estão na escola. Vá, meu Deus, guarde as que estão a caminho da escola, que todas tenham um dia poderoso, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, porque as nossas crianças, os nossos filhos são a luz do mundo e o sal da terra. Meu Deus, eu consagro este culto, pais e filhos, ao Senhor. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Fale conosco, nós precisamos do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Amém. Pode sentar, por gentileza. Bom, mais um dia incrível. Estamos no propósito, iniciamos o nosso jejum hoje às 7 da manhã, vamos finalizar às 7 da manhã no sábado. Isso é um grande presente, é uma grande oportunidade, um grande portal, e eu espero que você permaneça firme, focado, use esses 3 dias para o Senhor. Foque no Senhor, leia a palavra, ore ao Senhor, rompa com tudo aquilo que você precisa romper em nome do Senhor Jesus. E falando sobre tempo, e é uma grande oportunidade, como eu falei, estar em jejum 3 dias, semana passada eu falei como é importante termos conversas do dia a dia com os nossos filhos, falando sobre Deus, mostrando Deus nos detalhes, na conversa do dia a dia com os nossos filhos. Porque a instrução da palavra de Deus deve ser dada com essa alegria. Então, é nessas conversas diárias, do dia a dia, seja através do tempo, da natureza, tudo que está acontecendo ali durante o seu dia a dia com os seus filhos. É nesses momentos que você ensina sobre Deus, que você mostra Deus, você apresenta Deus para os seus filhos. Olha o que diz aqui em Provérbios 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar moços a serem ajuizados. Estes provérbios
aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados, e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso, ou seja, tudo o que eu preciso ter sabedoria. E aí vem essa instrução. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Temer a Deus, obedecer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Os tolos não querem aprender. Os tolos não querem obedecer. E esse é um princípio que precisamos ensinar aos nossos filhos. Sabedoria é temer a Deus, é obedecer a Deus. O tolo é aquele que não obedece. O tolo é aquele que despreza o que o Senhor está ensinando. Então, como pai, como mãe, você pode ensinar muito através de Provérbios 1. Ensinar aos seus filhos que cada atitude ali do dia a dia que eles vão tendo, você vai mostrando e ensinando. Isso é uma atitude sábia, isso é uma atitude tola. O sábio não age dessa maneira, mas o tolo que age dessa maneira. Quando você ignora, quando você não escuta, o seu pai e a sua mãe, você está tendo uma atitude de tolo, não uma atitude de sábio. Meu filho, escute o seu pai. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Tentar você, não deixe. Eles poderão dizer isto: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, agora vem o conselho da sabedoria. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe ou fique perto? Fique longe deles. Esse Provérbios, quando o meu filho João, ele finalizou o livro de Provérbios, ele tem 7 anos, ele finalizou, ele leu todo o livro de Provérbios. Quando ele começou a ler o livro de Provérbios e ele leu essa parte, eu trabalhei muito, muito com ele essa parte, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Por quê? Porque a mamãe e o papai, toda a sua família está ensinando você sobre a palavra, sobre o Senhor, sobre os princípios, sobre ser um homem de Deus, ter o caráter de Deus, ser íntegro, justo, verdadeiro, correto. Mas isso não significa que você vai ter influências, amizades, pessoas que vão querer influenciar você para um caminho mau. E a Bíblia relata isso, e a Bíblia relata qual é a maneira que a tentação, o pecado vai chegar. De forma assim, tranquila, venha, prova disso aqui um pouquinho, venha, dá uma observada aqui no meu celular, de forma que vai atrair. E aí quando o João leu, falou: mãe, por que ele está falando assim? Aí eu expliquei para ele: porque é assim que o pecado faz. Venha com a gente, vamos ali fazer aquilo, vamos ali observar aquilo. E vem a sabedoria e diz: filho,
Não ande com gente dessa laia, fique longe. Ou seja, a sabedoria, o Senhor nos alerta, epa. Por isso que é muito importante, é fundamental, como pai e como mãe, criarmos essa base, criarmos e colocarmos na vida dos nossos filhos os princípios, os valores, o que é correto, o que é certo. Porque no dia da tentação, a sabedoria vai gritar: filho, cuidado, não ande com gente dessa laia, fique longe. Mas como os nossos filhos vão saber o que é certo e o que é errado se eu não ensino? Os nossos filhos só vão saber o que é certo e o que é errado se eu ensinar. E para eu ensinar, eu preciso do quê? De tempo. Eu preciso de tempo para ensinar. Eu preciso de tempo para mostrar. Por isso que eu falei para você na semana passada, faça uma lista. Quanto tempo você gasta ensinando os seus filhos? Quanto tempo você gasta mostrando aos seus filhos, ensinando sobre Deus? E eu tenho certeza que você fez essa lista, porque eu também fiz essa lista. Eu também parei para pensar, nossa, quanto tempo eu gasto com os meus filhos? Quanto tempo eu tenho com os meus filhos? Precisamos pensar a respeito disso. Porque o diabo, é como eu falei, o diabo está roubando o tempo dos pais. Porque se o diabo consegue roubar o seu tempo, você que é pai, você que é mãe, se o diabo consegue roubar o seu tempo, te colocando ocupações, e você fica focado no seu trabalho, no que você tem que ganhar dinheiro, no seu casamento, na sua saúde. Se o diabo consegue roubar o seu tempo, ele consegue tirar a sua atenção e o tempo que você gastaria ensinando sobre a palavra de Deus para os seus filhos. E hoje o tempo é algo muito precioso. O tempo é algo muito precioso para os nossos filhos. Precisamos ter tempo com os nossos filhos. Até hoje, fazendo essa palavra, eu fiquei pensando e fiz rascunhos ali de segunda a segunda, quanto tempo exato eu tenho com os meus filhos. Eu descobri que não está bom. E olha que temos tempo com as crianças, mas ainda não está bom. Precisamos ter tempo de qualidade, tempo para ensinar, para mostrar, para corrigir. Quanto tempo seu filho passa com você? Porque sabe o que vai mais influenciar? Sabe o que tem mais influência na vida dos nossos filhos? A pessoa que passa mais tempo com ele. Quem passa mais tempo com seus filhos? É lá na escola? A escola tem mais tempo com os seus filhos. É a televisão? Tem um estudo que aponta que, em média, pode ser que isso tenha aumentado, mas, em média, um adolescente, uma criança passa 3 horas por dia na televisão. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha criança que passe 4 horas, 5 horas por dia na televisão. E quem está ensinando? A televisão. Então vamos parar um pouco, pensar sobre isso. Se o seu filho, ele acordou aí pela manhã, ele realizou a oração, você realizou a oração com ele, coloca aí 30 minutos de oração. Pode ser que seja menos, 20, 10 minutos, 5 minutos de oração. Ele vai para o café, você que é mãe, tem os seus afazeres, você vai e faz o quê? Vai lá assistir desenho. Então coloca que ele fica ali, 3, 4 horas vendo desenho. Desliga a televisão, vem almoçar, vai tomar banho, que você vai para a escola. Qual foi o tempo mais precioso que ele perdeu? O tempo que ele ficou na televisão. Ele teve um curto tempo ali de oração. Pode ser que você fale, pastor, eu leio a palavra, eu estou ensinando. Tá, mas o que tem sido, qual é o tempo que ele está tendo mais atenção?
É na televisão. Ele está tendo mais tempo para a televisão ou mais tempo para a palavra? Não estou falando que você tem que... A criança acordou, então, ó, lê a Bíblia inteira, amanhã toda você vai ler a Bíblia. Não. Quem ensina é você que é pai, que você que é mãe. Lembra do que eu falei? Você ensina na conversa do dia a dia. Ô, meu filho, vamos lá arrumar o quarto? Porque na palavra de Deus, aqui na palavra de Deus, diz sobre a excelência, sobre a organização. Então, eu ensino no dia a dia, nas coisas, no cotidiano, no dia a dia. Eu ensino a palavra. Ou será que eu dou essa responsabilidade para a televisão, para o videogame e para o celular? Para quem eu estou lançando essa responsabilidade? Porque os nossos filhos vão aprender, eles aprendem através de influência. Então, quem está influenciando os seus filhos? É a escola, é o videogame, é a televisão, é o celular, é o Instagram, é o TikTok. Quem está influenciando? Influencia quem tem mais o tempo dele. Então, você precisa pensar sobre isso. Por que eu estou falando sobre isso? Sobre ensinar no dia a dia. Porque era assim como Jesus fazia. Quando você para ler sobre Jesus e o ensinamento dele, a metodologia que ele usava o dia a dia. Se você para ler, você vê. Jesus estava a caminho, uma mulher parou, alguém gritou, e lá ele parava e ensinava os discípulos dele, no dia a dia. E Jesus usou as conversas comuns de cada dia como seu método primário de ensino. Quando treinou seus discípulos, Jesus fazia o que Deus havia instruído. Ele viveu, ele ensinou tudo o que Deus tinha direcionado. Por isso, os discípulos de Jesus eram diferentes dos seguidores dos outros líderes religiosos, porque aqui em Marcos 3,14 diz: então, escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. Ou seja, o Senhor Jesus escolheu os discípulos para que eles ficassem do lado dele, aprendessem com ele. E esses 12 ele chamou de apóstolos. Vemos que Jesus selecionou os discípulos para estarem com ele, perto dele. O mestre intencionalmente escolheu esse método de ensino que envolve discipulado dia e noite. Eles estavam com Jesus, eles andavam com Jesus 24 horas por dia. E mesmo assim, eles deram um escorregão, né? Teve ali as situações dos discípulos, mas eles andaram com Jesus 24 horas por dia. Ou seja, para aí um pouco. Se os discípulos andaram com Jesus 24 horas por dia, erraram, falharam, tiveram escolhas erradas, você acha mesmo que o tempo que você está gastando aí de 1 hora com o seu filho é o suficiente? Se Jesus gastou 24 horas por dia ensinando os discípulos, você acha que 1 hora do seu dia ensinando a palavra, você está influenciando? Não, você não está influenciando. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução nenhuma, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Por quê? Porque eles andavam com Jesus 24 horas. Então eles pegaram o jeito de Jesus. Eles foram pegando. E mesmo assim, volto a repetir, eles não foram perfeitos. Eles tiveram
situações que eles escolheram, tiveram as escolhas erradas, falharam. Mas eles andaram com Jesus 24 horas. Isso é para mostrar para você que essa 1 hora que você diz que você gasta, nossa, eu gasto 1 hora do meu dia só com o meu filho, a palavra, orando, lendo. Ótimo, tá, você está no caminho certo. Mas e depois que acaba esse período de 1 hora? O que você ensina? E é aí que entra a palavra. Você precisa continuar ensinando através das conversas do dia a dia, das situações que vão surgindo no dia a dia. Porque olha aqui, Jesus conversava com seus discípulos sobre Deus. Ele usava cada evento. Jesus usava cada evento, e é o que a palavra está falando. Você precisa, como pai, como mãe, você precisa usar cada evento. E mesmo as situações mais triviais para falar com eles. Usava uma figueira, ele usou um pardal, ele usou grão de trigo, raposas, vinho, camelos, portas, estradas, pérolas, grãos de mostardas, cabelos na sua cabeça, dinheiro e o clima. Lembra do que eu falei semana passada sobre que eu dei o exemplo, que eu peguei do trecho daquele livro? Que o Senhor quer que ensinamos os nossos filhos sobre o quão poderoso Ele é, grandioso. O nosso Deus é um Deus grandioso, poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus tinha essa metodologia. Ensine ao deitar, ao se levantar, ensine em casa, ensine no caminho. Ensine no caminho, ensine. Esse é o ponto da palavra. Eu preciso ensinar o tempo todo. Eu preciso ensinar o tempo todo. Das coisas triviais, das coisas do dia a dia que vão surgindo. Ali eu estou ensinando. É numa pergunta de uma criança que está na pré-escola. Mãe, por que o sol existe? Ah, eu tenho uma resposta para você. Vamos lá em Gênesis, na criação do mundo? Quem criou o sol foi Deus. E olha a obra maravilhosa do nosso Deus. Está vendo? Coisas do dia a dia. Da mesma forma, Deus quer que você fale com os seus filhos sobre Ele o tempo todo. Sim, Deus quer que falamos com os nossos filhos sobre Deus o tempo todo. Não importa o que aconteça durante o seu dia, não importa. Ele quer que você fale sobre Ele todos os dias, todo momento, a todo segundo. Deus quer que falamos aos nossos filhos sobre Ele. É o que Jesus fazia. Jesus ensinava sobre Deus o tempo todo, 24 horas aos discípulos. O tempo todo. Através de parábolas. Como eu falei, não separemos, precisamos ter tempo para meditar. Você como pai, como mãe, você precisa ter tempo para meditar na palavra. Por quê? Se você não tiver tempo para pensar sobre Deus, você não terá muito a dizer sobre Ele. Se você não para pensar sobre Deus, para refletir sobre Deus, para ler a palavra, para ter um tempo com Deus, como você vai falar sobre Deus e ensinar sobre Deus? E essa é a metodologia que eu tenho que ensinar para o meu filho. Você precisa pensar sobre Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos a pensar sobre Deus. Vamos pensar sobre Deus. Porque quando você leva o seu filho a pensar sobre Deus, você vai estar ensinando ele a falar sobre Deus. Os nossos filhos, as nossas crianças precisam pensar sobre Deus.
Conversas triviais simplesmente acontecem. A questão é, que tipo de conversas os seus filhos estão ouvindo mais? Se você fala assim, pastora, a conversa que o meu filho mais escuta é sobre a palavra, sobre Deus. Você está no caminho certo. Não, pastora, não tenho esse tempo, não tenho essa conversa, porque lembra do que eu falei também? Que uma pesquisa foi feita e que hoje os adolescentes têm um tempo, uma conversa com o pai e com a mãe de 35 minutos por semana. 5 minutos por dia. Então, é como eu falei, eu e o Fer temos tempo com os meninos, conversamos muito com os meninos. Mas eu, diante dessa palavra, fazendo essa palavra, eu fui colocar no papel qual é o real, qual é o verdadeiro, qual é o tempo real que eu estou tendo com os meus filhos. Eu falei, meu Deus, está faltando, eu preciso de mais tempo com os meus filhos. Eu vou ter que modificar, vou ter que mexer, porque eu preciso de mais tempo com os meus filhos. Então você precisa fazer esse exercício. Eu vou deixar isso de tarefa para você. Você vai colocar lá, de segunda a segunda. Qual é o tempo que você tem? Então, qual é o período que ele fica na escola? Qual é o período que ele fica com você? Você precisa descobrir o real, qual é o tempo que ele fica com você. E aí você precisa descobrir quanto tempo meu filho fica na televisão. Mas isso você tem que analisar. Então, você já tem aí uma rotina. Segue essa rotina que você tem, pega um papel, uma caneta e anota. Bom, de manhã, o meu filho acorda, ele tem 30 minutos de leitura da Bíblia, oração, eu converso, eu falo. Depois, ele tem aí das 10 até as 11, ele fica na televisão, porque eu tenho que organizar a casa, eu tenho que fazer as coisas e tal. Então, aí você coloca. Então, ele fica aí 3, 4 horas na televisão. Depois, ele levanta, ele tem aí meia hora para o almoço, meia hora aí para tomar banho, vai para a escola. Ele fica 5 horas na escola. Depois ele chega da escola, logo eu já começo a organizar. Ele chega da escola, eu já deixo ele jogar um pouco. Porque ele acabou de chegar da escola. Então eu vou deixar ele jogar um pouco. Ele joga cerca de 2 horas o videogame. Você fala, vai tomar banho. Ele vai tomar banho. Depois você coloca ele para jantar. Depois da janta, ele acho que ele está cansado. Ele vai ver a televisão. Depois da televisão ele vai dormir. Qual é o tempo que você teve de conversa com ele? Nossa, pastor, isso é real? Não, tem lares que é assim, é essa a rotina. Tem lares que é essa a rotina. Então vamos colocar, então de segunda, das 7 horas, vamos para a igreja. Tá, aí lá na escolinha, o seu filho está aprendendo. E aí quando sai da igreja, você conversa com ele sobre o que ele aprendeu? Ou simplesmente você chega em casa, coloca o pijama e vai dormir? Acabou o dia. Então é isso que a gente precisa analisar. Os discípulos andavam com Jesus 24 horas. Discípulos. Discipulados. Você está formando discípulos no seu lar? De verdade, você está formando discípulos? Isso tem que fazer você pensar. Jesus gastava 24 horas. Quanto tempo você tem ensinando os seus filhos? Quanto tempo você tem de conversa com os seus filhos? Porque está aí a resposta. Se o seu filho passa a maior parte do tempo dele na escola, quem está tendo um poder de influência maior na vida dos seus filhos é a escola. É o grupo que ele está convivendo lá. São as amizades, os amiguinhos.
Ou seja, os discípulos Jesus andava com seus discípulos a fim de influenciá-los. Alguém sempre influenciará os seus filhos. Grava, anota. Alguém sempre vai influenciar os nossos filhos. Sempre. Sempre. Pessoas usarão ferramentas poderosas das conversas naturais de todo dia para encorajá-los a estar longe ou perto de Deus. O apóstolo Paulo sabia disso quando alertou no livro de 1 Coríntios 15, 33. Não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Se você não falar com seus filhos, alguém falará. Se você não tem tempo para os seus filhos, alguém vai ter. Se você não tem o hábito de conversar com seus filhos, alguém vai ter. Alguém vai conversar com eles. Alguém vai distanciar os seus filhos de Deus ou aproximá-los de Deus. Não é necessário, olha só essa parte. Adolescentes passam 3 horas por dia assistindo televisão. Crianças em idade pré-escolar assistem até 4 horas por dia. Deixa eu te falar uma coisa importante. Olha só como o diabo entra. Olha só como o diabo nos engana, e nos engana, na verdade, como pai e como mãe. Às vezes seu filho está ali, é pequenininho, e está aí nessa fase que ele está aprendendo a falar as palavrinhas, né? Bola, pato, galinha, pai, mãe, contar, né? Contar do 1 ao 10. E aí você cai na besteira de colocar ele na televisão e colocar aqueles vídeos, né? Tem galinha pintadinha, tem vários vídeos que ensinam. Não estou falando que é ruim, não. Não estou falando que é ruim, mas você vai entender. Aí você coloca lá a criança que está na pré-escola, como está escrito aqui, pré-escola, está aprendendo. Ah, não, eu vou usar. Olha só como o diabo, ele engana. Eu vou juntar, porque eu preciso lavar essa louça. E ao mesmo tempo que eu vou lavar a louça, eu vou colocar ele para assistir televisão, que já dá uma ajuda. E vou colocar para ele aprender os números na televisão. Ok. Você coloca a criança sentada lá e você acredita que essa criança ela está aprendendo a contar de 1 a 10, mas ela não está. Uma fono me disse isso. Você não está ensinando. Você está, primeiro, se enganando, porque a televisão não ensina a criança a pensar. Ela não ensina. Já está tudo lá. Já está tudo lá. Toda a informação que ela precisa está lá. É 1, é 2, é 3, né? Tem conta 1, conta 2, conta 3, conta 4. Mas a criança, pastor, ela está repetindo do 1 ao 10. Mas será que de forma numérica, na quantidade, ela sabe o que significa 1? Não. Ela vai saber falar 1, 2, 3, mas e na quantidade? Ela sabe o que significa 1 maçã? 10 maçãs? 2 maçãs? Aí é onde os pais vão se enganando. Aí eu deixo a criança 4 horas na televisão, assistindo algo lúdico. Mas o que será que está causando de verdade? Porque a questão de crianças que estão tendo dificuldade na fala, infelizmente está crescendo. Por quê?
Porque a televisão é uma grande cilada do diabo. Aí você coloca lá, você acredita que a criança está aprendendo com a televisão. Não. A criança aprende observando. Observando quem? Um adulto falar. Quando você está ensinando uma criança a pronúncia, a falar, geralmente você faz o quê? Você fala assim, olha aqui na boca da mamãe, ó. Mamãe. Tá vendo? Olha como a boca da mamãe se movimentou. Papai. Ela está tendo contato. Ela está vendo a forma que a sua boca, ela está se movimentando. Olha a linguinha da mamãe, tá vendo? Ó, bola. Tá vendo que a linguinha faz assim? Bola. Aí você coloca lá na televisão, bola, aí aparece uma bola. Dado, aparece um dado. Ela só está ouvindo. Mas ela não está observando, ela não está visualizando a posição da língua, da boca, como se movimenta. E aí é onde entra, onde os pais estão perdendo. Os pais estão perdendo para coisas do dia a dia, para uma televisão. Tem pais que ainda, infelizmente, acreditam, alguns pais acreditam que a televisão, ela ensina. Não, ela não ensina. Olha aqui, está escrito aqui, até alguns programas para crianças podem ser más companhias se oferecem um mundo incrível de satisfação que ignora ou nega o Deus soberano da Bíblia. Ou seja, tem programas na televisão que você vai encontrar violência, sexo, linguagem imprópria. E vai o quê? Passar uma influência ímpia para a criança. Para o adolescente, para o jovem, vai passar uma influência ruim. Aí você fala assim, mas tem programas bons? Tem, desde que eles não ofereçam esse mundo incrível. Desde que eles não ofereçam que a criança não precisa de Deus para viver naquele mundo incrível. Por isso que sempre, de vez em quando, eu sempre trago um desenho que surgiu, algo que surgiu, para mostrar para você que no desenho o mal está atuando para enganar as crianças, para enganar os pais. Então hoje, se você não tomar cuidado, você pode colocar um desenho para o seu filho, você virar as costas ali, você foi lavar a louça, pode estar ensinando sobre sexo. De forma assim, bem tranquila, mas pode estar ensinando. E uma violência. Desrespeitar o pai e a mãe. E o que mais tem hoje é esses desenhinhos que a menina ou o menino, eles são assim, malcriados. Ai, nossa, minha mãe é tão careta. É um desenho que você não dá nada. É um cachorrinho, meio que carinha fofinha. E aí tá lá aquele bichinho todo assim. Ai, a minha mãe é muito careta. Aí, sem você perceber, aquele desenho fofinho, bonitinho, está o quê? Induzindo o seu filho a te tratar da mesma maneira que aquele bichinho fofinho está tratando os pais dele. Que nem teve um desenho que saiu aí, é de um gato vermelho, peludão aí, eu não sei, eu acho que é Red, alguma coisa assim. Não sei agora. Aí o dia que lançou esse desenho, eu fui ver o trailer, porque eu gosto sempre de dar uma estudada nos desenhos. Fui ver o trailer. Na hora, a menininha lá, eu acho que eu não assisti, a personagem principal, não tem idade, está na pré-escola, falando sobre namoro, falando sobre diversidade, falando sobre grupo, ser aceita, tal. Na hora eu falei assim, olha só, um pai e uma mãe que não tem esse cuidado de verificar um desenho antes de passar para o filho, esse desenho aí, já perde o quê?
já perde ali. Então, pai, mãe, o que está influenciando os seus filhos? Onde os seus filhos estão gastando o tempo deles? Porque é lá que a influência está acontecendo. Filhos que são viciados no Instagram. O Instagram, TikTok, tudo que está aí, a tecnologia, tudo que é digital hoje, se você não tomar cuidado, até eu que sou adulta, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Porque as más companhias estragam os bons costumes, apodrecem. Aí você está lá falando de Deus, seu filho está aqui na igreja, ele decorou todo o salmo, ele sabe, ele leu Provérbios inteirinho, ele leu os salmos inteirinho. Você está lá colocando a palavra, colocando a palavra, colocando a palavra. E é tudo dentro de um saco furado. Porque aí ele fica lá, ele tem mais tempo para a televisão, para o videogame, para as amizades. Aí você está plantando aqui e ao mesmo tempo você está dando a ferramenta para ele arrancar de lá. Aí a palavra não frutifica, não floresce, não cresce. Então guarda isso. No que o seu filho está perdendo mais tempo? A bispa já falou sobre isso. Trabalhe menos, ganhe menos, mas tenha tempo para os seus filhos, tempo de qualidade. Tempo para ensinar, tempo para mostrar. Porque ensine a criança o caminho que deve andar. Quem ensina a criança? É a escola? É o Ministério Infantil? É a igreja? Quem ensina? Os pais que ensinam. E de verdade, o que estamos ensinando? Será que realmente estamos ensinando? Será que realmente estamos ensinando? Ou estamos nos enganando? Estou ensinando. O ensinar não é você vir participar de um trabalho social, ensinar o seu filho a dar uma marmita ali, ó. Dá lá para ele. Tem que ter amor ao próximo, porque Jesus nos ensina, tem amor ao próximo. Tá, que nem foi o trabalho da Praça da Sé sábado agora. O Ministério Infantil estava lá, estamos sempre ensinando as crianças a semear na vida do próximo, a ajudar. Depois que acaba o trabalho acabou ali ou ele continua na sua casa? No seu dia a dia? Será que você é generoso só no trabalho da Sé ou você é generoso no seu dia a dia? Você é cristão só dentro da igreja ou no seu dia a dia por onde você passa? Na farmácia, no mercado, na escola? E é isso que temos que mostrar para os nossos filhos. Ser cristão, servir a Cristo, é no dia a dia, é 24 horas por dia, até que Jesus volte. Não se deixe, na versão NVT, não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essas traduções nos oferecem a perspectiva do original em grego, más influências, ou seja, más companhias corromperão ou arruinarão bons hábitos de caráter moral. Tem um livro linguístico do Novo Testamento grego enfatiza que essa corrupção é ativa, ou seja, más companhias atacarão ativamente a boa moral e o caráter até vencerão se não forem combatidas.
Mas como eu posso combater o mal? Eu só posso combater o mal através da palavra. Então, eu preciso saber sobre a palavra. Porque é assim que eu combato o mal. Na vida dos nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, você já não apresentou para os seus filhos o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal? Sim. Porque se eu pegar uma criança, se tivesse uma criança aqui, eu ia pegar. É certo isso? Ele ia falar, não. É certo isso? Não. É certo isso? Sim. Eles sabem o que é certo e o que é errado. Se você ensinou, eles vão saber. Aí, não basta você falar, isso é errado. Você precisa explicar o porquê isso é errado. Ah, você não pode beber, você não pode fumar. É só essa informação vazia? Não posso beber, não posso fumar? Não posso fumar? Isso é só tá ali. Mas agora ele precisa saber o porquê ele não pode. Porque quando chegar más companhias, ele vai saber dizer não e lá dentro isso já está dentro dele. O porquê eu não posso. Porque um não sem informação não adianta de nada. Não é mesmo? Não mexe aí. Por isso que para bebezinho, quando o bebê está naquela... Você fica, não pode. Não mexe aí. Não pode. Não mexe aí. Por que não causa efeito? Porque não, sem uma informação, mesma coisa que nada. Não, você não pode mexer aí, você não pode mexer no fogão, porque, se você liga esse negócio, se você liga o gás, pode acontecer, tem esse risco, você pode se queimar, você pode se machucar, você pode parar no hospital. Olha, já tem histórias de criança que foi mexer com fogo, se machucou, se queimou, então você não pode mexer com fogo por esse motivo. Tá vendo? Eu falei não e eu passei a informação. Aí, levamos agora para as amizades. Você não pode mentir, você não pode ser falso, você não pode beber, você não pode fumar. Mas agora vamos explicar o porquê. Então, por que você não pode beber? A mamãe vai te explicar. Por quê? Isso. Por que você não pode fumar? Porque isso. Tá vendo? Eu passei o que é errado e eu passei a informação. E aí, quando chega as más companhias para atacar o quê? A moral e o caráter do meu filho, não vai conseguir. Não vai conseguir, porque ele já tem a resposta daquilo, ele sabe que se ele pegar aquele caminho ele vai quebrar a cara. Ensine a criança o caminho. Mostre à criança o caminho. Por que está escrito a criança e não o jovem nem o adolescente? Porque a criança é a base. Poderia estar, ensine o jovem o caminho que deve andar. Porque quando ele for velho de idade... Não, ensine a criança. Não está ensine o jovem, ensine o adolescente, mas ensine a criança, porque a criança, a fase criança é a base de tudo. Tudo que você coloca é a base que vai levar ele. Então, guarde isso. Eu tenho certeza que você quer os seus filhos poderosos, abençoados, cheios de autoridade, de poder, bem-sucedidos, uma família linda. Começa agora. É você ensinando. É você gastando o seu tempo para ensinar. Que é uma coisa que a bispa faz até hoje. A bispa, na nossa família, ela ensina como Jesus ensinava aqui, 24 horas por dia. Se você chegar perto dela e você ali
tiver uma reação, uma atitude, ela vai te corrigir. Você não pode agir assim por conta disso, porque na palavra de Deus diz isso. Ela faz assim, ela vai com tudo. Mas por quê? Porque isso é amor. Isso é amor. Na mesma coisa com as crianças. Ela é uma grande vó. É a melhor vó do mundo. Por quê? Porque toda oportunidade que ela tem, ela está ensinando. Se ela passar 24 horas com as crianças, ela vai ensinar essas 24 horas. Não tenha dúvida disso. Não tenha. O cultinho das crianças chega a durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, não importa. O cultinho termina quando tem que terminar. Ela usa essa expressão. Então, nem de domingo nós temos o cultinho. Não importa se, né, às vezes a gente acorda muito cedo, tá ali, não importa. E ela já falou isso. Não adianta ficar perguntando que horas que acaba, quando vai acabar, vai logo. Não ouse fazer essas perguntas para ela. Vai acabar quando tiver que acabar. Porque ela dá o melhor, ela dá tudo dela. E olha que ela já vem do culto de domingo. Então, acaba o culto aqui no domingo, ela vai almoçar e ela inicia um outro culto com as crianças. E dura horas esse cultinho. Tem dia que a gente sai daqui 3 da tarde, 3:30 da tarde, quase 4 horas da tarde. E poderia usar essa desculpa. Ah, não, eu fiz o culto, acordei pela manhã, fiz um culto, eu preciso descansar hoje. Ela poderia usar isso, mas ela sabe que o tempo é muito importante. E ela sabe que ela precisa ajudar a ensinar as crianças, a mostrar o caminho para as crianças, porque é importante. Aí você que é pai, você que é mãe. Você tem aí um sábado inteiro, um domingo, acabou o culto, você pode fazer o que você quiser, você decide o quê? Ah, eu vou dormir, eu vou assistir filme o dia inteiro. Você só tem, se você fala, eu só tenho o final de semana com os meus filhos. Você está gastando da pior maneira, você não está ensinando. Você está se enganando. Ah, mas lá na escolinha a tia ensina. Não, esse não é o nosso papel. É e não é. Porque lá as tias vão mostrar, vão ensinar, vão mostrar ali. Mas e a prática? E o dia a dia? É papel do quem? É papel dos pais fazerem isso. Porque não adianta, já falei isso, não adianta a gente falar sobre seja verdadeiro, você não pode criar contenda, não pode brigar. Aí quando sai do culto ali no estacionamento, você já vê o pai e a mãe brigando. Você fala assim, ah lá, está desconstruindo tudo que a tia ensinou lá na salinha agora. Não faz sentido. E já teve adolescentes que usou essa expressão. Não tem sentido eu ir para a igreja, tia. Olha, não, como não tem sentido você ir para a igreja? Não tem, porque lá fala coisas tão poderosas para mudar a vida, mas aqui em casa é tudo o contrário. É uma miséria, é discussão, é briga, só se usa palavrão aqui. Não, se você um dia, se você escutasse um adolescente, uma criança falando isso para você, a sua cara vai no chão. Não dá de desganar o pai e a mãe. Ô, criatura, vem aqui. Adolescentes que não querem ir para a igreja porque não está vendo mudança. O pai e a mãe continuam brigando, continuam xingando um outro. Não há mudanças. E as crianças, os nossos jovens, eles aprendem com o quê? Com exemplo. Por isso que eu estou falando para você, não adianta você ficar lá, dá-lhe palavra, dá-lhe Bíblia, dá-lhe, vai que vai que vai. Mas na prática, seu filho vê você mentindo, enganando. Vai lá, fala que o pai não está. Não, mas na prática você você pregou um negócio, você está lá agora destruindo tudo aquilo que você pregou. Então, como pai, como mãe, tenha essa consciência. Se você passa 5 minutos falando
o que é correto e as influências das más companhias, gastam 3 horas ou mais, qual você acha que terá mais impacto na vida deles? Suas boas palavras como pai ou mãe podem ser ensurdecidas pelo volume das más. Influências que corrompem. Se você discorda, volte e releia. Más companhias corrompem os bons costumes. Qualquer coisa que não influencie seu filho para se aproximar de Deus, o afastará dele. Ou seja, isso precisa fazer você pensar. E eu vou te passar essa lista, quero que você anote para você precisa. Se você está nesse culto, é porque você quer acertar como pai, você quer fazer certo como uma mãe, uma mulher sábia. Porque assim como a mulher sábia dificular, não está falando, quando fala a mulher sábia dificular, você não pode, a mulherada já leva para o casamento. Ai, meu casamento. Não. Tem que tomar cuidado com isso, porque quando mulher sábia dificular, a mulherada leva tudo para o casamento. Ai, eu vou ser sábia. Você sábia no meu casamento? Não, a mulher sábia edifica o lar. Edifica a vida dos filhos, edifica a vida do marido, edifica por onde ela passa, ela edifica no trabalho, ela edifica em todos os lugares. Olha só, você precisa responder essas perguntas. Quais são as suas prioridades? Tem que ser sincero, hein? Não vem com esse negócio não, eu vou colocar... Não, é só você que vai saber dessa resposta. Então tem que ser sincero. Então, quais são as suas prioridades? Quais são as suas conversas do cotidiano? O que você conversa no dia a dia? Você precisa fazer uma lista, faça uma lista de 25 eventos do cotidiano ou de outras coisas que você poderia no dia a dia usar nas suas conversas sobre Deus com seus filhos. Então você vai fazer uma lista de coisas do cotidiano que você poderia usar para falar de Deus para os seus filhos. Um exemplo. Você tem um hábito todo dia, você acorda de manhã, vai a pé levar os seus filhos. Você vai encontrar o que pelo caminho? Árvores, passarinhos. Você vai encontrar um monte de coisa. O sol, olha que dia lindo. Ensolarado. Dá para você falar de Deus? No clima? Sim. Você está andando, de repente você vê uma situação de alguém brigando. Dá para falar de Deus numa situação dessa? Você vai no mercado. Você está andando lá e de repente passa alguém, pegou um produto aqui e deixou o produto lá. Pegou o chocolate aqui e deixou lá no produto de limpeza. Dá para você ensinar sobre Deus? Dá. Na sua casa. Você entra lá no quarto, nossa, filho, que quarto bagunçado. Dá para ensinar sobre Deus? Higiene. Escovar os dentes, tomar um banho. Dá para ensinar sobre Deus? Sim. Tudo dá para você ensinar sobre Deus. Até mesmo quando você para assistir um filme em família, dá para você ensinar sobre Deus. Ontem foi o dia de assistir filme em família, né? Que tem um dia na semana que a gente tira para assistir filme em família. E tem que ser em família. E aí, o Fer escolheu um filme. Foi muito interessante o filme que ele escolheu. E aí, ele parava o filme e aí ele explicava para os meninos. Está vendo por que ele está tendo aquele comportamento? Já viu aquele filme, O Clique? Alguém já viu? Que é o cara que tem um controle, né? Você olhando, na hora que você começa a assistir o filme, mas claro que tem cenas que você tem que ir pulando. E aí, quando você começa a assistir o filme, quando você vê ele com aquele controle, você fala, quem não? Seja sincero, quem não fala assim, nossa, eu queria ter um controle desse. Né? Tá tendo uma briga, né? Tá tendo algo, pula a cena.
Pula, né, num dia como hoje, né? Pula o jejum, já é sábado. Então, assim, na hora que você começa a assistir o filme, ali no começo, você já tem, nossa, eu queria ter um controle desse. Né? Ia ser assim, uau! Mas aí, conforme o filme vai acontecendo, aí o que o Fer ensinou? O Fer estava ensinando para os meninos? Que aquele pai, os filhos não era prioridade para ele. O que era prioridade para ele era o trabalho dele ser rico, porque ele acreditava que a felicidade dele estava na promoção do trabalho. Se você assistiu, você sabe o que eu estou falando. Então, a promoção não era tudo para ele. E o que ele começou a fazer, então, com aquele controle? Ele acelerou o tempo. Ele perdeu tudo. Ele perdeu todos os momentos importantes. Ele perdeu o dia a dia. Quando ele se deu conta que ele perdeu, aí faz você refletir. Nossa, porque o filme mostra o dia a dia. Logo, o filho que era pequenininho já era um homem e estava seguindo o mesmo caminho que o dele. Ele abandonou a mulher, virou toda aquela confusão. Mas por quê? Porque a prioridade dele era o seu trabalho. Era conseguir a tão sonhada promoção. Então, ele, através dessa busca pelo trabalho, promoção, dinheiro, o que começou a acontecer? Ele não tinha tempo com os filhos. Ele não queria ir no acampamento, ele não queria isso, ele não queria aquilo, ele não queria nada. Ele começou a dar multa na família dele, passar a família dele para frente. E aí o que acontece? Ele perdeu tudo. Mas foi necessário ele perder tudo para ele ver que tudo que ele tinha era o suficiente. É o suficiente. Então, por que eu falei desse filme? Porque eu estou mostrando para você que até mesmo você assistindo um filme, você tem a oportunidade de ensinar os seus filhos. Ensinar o que é ruim e ensinar o que é certo. Você tem que tomar isso. Se você fala assim, pastora, eu perdi a mão. Eu perdi a mão, meus filhos estão sendo criados assim, não consigo mais. Se eu desligo o videogame é um problema, se eu desligo a televisão é um problema. Quero te dizer, você é a autoridade nessa casa, você que paga as contas, não é? Assuma o controle da sua casa. Salve os seus filhos. Salve os seus filhos da influência do mundo. Salve os seus filhos das influências erradas, das más companhias. Pegue o tempo que o diabo tomou e fique atento. Não permita mais que o diabo roube o seu tempo. Porque eu creio que agora você está clareando aí. Poxa vida. Está explicado. Porque eu falo da palavra. Ele chega da escola, está imitando o que o amiguinho fez. Mas por quê? Porque ele passou o maior tempo que ele passou na escola. Ele passou com aquelas amizades. Pastora, significa que o meu filho não pode estudar? Não. Significa que você tem que usar ao máximo todo o tempo que você tem com os seus filhos. Da maneira certa. Ensinando sobre Deus, mostrando Deus. Os princípios e os valores do reino. Amém? Peço que você se coloque de pé. Aproveite também esses 3 dias, esses 3 períodos de jejum. Aproveite esse momento também para você romper. Ore a Deus sobre a sua família. Peça ajuda para Deus. Senhor, me ajuda a ser uma mãe sábia. Que eu venha edificar o meu lar, me ajuda a ser pai, me ensina a ser pai, me ensine a ser mãe. Senhor, mude o contexto dos meus filhos, mude essa situação na vida dos meus filhos. Esse jejum é uma separação, então se separe. Ore a Deus. Se você não está tendo clareza, entendimento, medite no livro de Provérbios. Gente, o livro de Provérbios, olha, foi o melhor presente que a bispa deu para as crianças, porque
Quando o João começou a ler o livro de Provérbios, a gente tem que estar junto, né? Porque está aprendendo a alfabetizar, estava na pré-escola e a alfabetização. Então a gente sempre está junto com eles ali lendo. Agora eles estão lendo o livro de Mateus. Agora estão lendo o livro de Mateus. E é muito bom. Porque ao mesmo tempo que ele está ali aprendendo, eu como mãe, o Fer, nós estamos ali também ouvindo e lendo a Bíblia junto com eles. Então é maravilhoso. Leia o livro de Provérbios. É um livro incrível. Nossa, fala tantas coisas. E o livro de Provérbios, ele fala coisas do dia a dia. Assim, Deus é maravilhoso. Meu Deus, Senhor Jesus, o nosso Deus é incrível. No livro de Provérbios você encontra coisas do dia a dia, do cotidiano. Como pode você continuar desprezando as coisas do cotidiano? Uma situação no trabalho é algo para você aprender. Um cano que estoura aí na sua casa é para você aprender sobre algo. Podemos aprender no dia a dia, nos detalhes. Espero que você tenha entendido a palavra e que você recupere o tempo que você perdeu. Como mãe, como pai, trabalhe menos, ganhe menos. Mas não permita mais que o diabo fique aí te enganando, roubando o seu tempo. Porque se o diabo está roubando o seu tempo como pai, como mãe, pode ter certeza que tem aí alguém influenciando os seus filhos para longe de Deus. Feche os seus olhos. Pense a respeito da palavra. Seja sincero com você. O diabo está conseguindo roubar o seu tempo? Você fez aí um cálculo rápido e percebeu que você está tendo pouco tempo com seus filhos? Que você não está tendo muito tempo? Que os seus filhos estão viciados na televisão, no videogame, no celular? Não esqueça disso. Tem poder sobre a vida dos nossos filhos quem influencia. Quem está influenciando os seus filhos? É a televisão, é o videogame, é o celular. As más conversações corrompem os bons costumes. Não permita mais ser roubado no tempo. Não permita mais ser roubado. Não deixe mais que o diabo te roube como pai, como mãe, como avô, como avó, como tio, como tia. Eu gosto sempre de falar isso. Se você tem uma criança aí na sua vida, se você é novo, não é pai, não é mãe, você está aí, talvez você ajuda no trabalho lá da escolinha da igreja, você é um pai, você é uma mãe espiritual e você precisa ouvir essa palavra. Essa palavra me ensinou. Hoje, fazendo essa palavra, eu fiquei muito pensativa acerca da minha vida. E olha que temos tempo com os nossos filhos, mas eu cheguei à conclusão que precisamos de mais tempo com eles. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor. Queremos te agradecer por essa palavra. Eu peço, meu Deus, abre os olhos daqueles que estão cegos. Meu Deus, o diabo, não permita que o diabo roube mais o tempo. Porque tem muitos pais que não estão vendo. E o diabo está roubando a atenção, o tempo. E os pais estão indo no seu mundinho, no seu trabalho, fazendo as coisas do dia a dia, correndo com a vida. E não estão se dando conta que eles estão perdendo. Estão perdendo a oportunidade de ensinar, de mostrar. Estão perdendo a oportunidade de falar sobre o Senhor para os filhos. Meu Deus, o Senhor esteve aqui nessa terra e o Senhor ensinou os discípulos 24 horas por dia. Isso significa que estamos tendo muito pouco tempo com os nossos filhos. Meu Deus, nós estamos em jejum, em consagração ao Senhor. Ouça a nossa oração. Responda, meu Deus.
Abre os olhos do entendimento. Nos ajude a ver o que não estamos vendo. Nos ajude a entender o que não estamos entendendo. Senhor, eu peço uma mudança nos lares agora. Senhor Deus, muda cada lar agora. Entra nos lares agora, entra em cada família. Muda, transforma, restaura, renova. Que haja uma mudança, Senhor Deus. Que haja uma restauração, uma restituição no relacionamento de pais e filhos. Que haja união, respeito, amor, palavra. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo a nação. Senhor, nós abençoamos a nação brasileira. Senhor, nós abençoamos a nossa nação agora, nós abençoamos o nosso Brasil. Meu Deus, dá vitória ao povo. Meu Deus, nos dê a vitória, Senhor. Nos dê a vitória, Senhor. Meu Deus, muda toda e qualquer situação. Meu Deus, destrói todos os planos do diabo, todas as armadilhas, todo o engano do diabo. Senhor, abre os olhos daqueles que estão cegos acerca da verdade. Senhor Deus, muda a nossa nação. Senhor, transforma a nossa nação. Nós declaramos que o nosso país, que o nosso Brasil será o celeiro do mundo. Todos virão, meu Deus, e verão, todos verão que o Brasil é o celeiro do mundo, meu Deus. Guarda as nossas crianças dessa ideologia, desse pecado, da imoralidade. Guarda as nossas crianças. Nós estamos aqui, meu Deus. Eu me coloco como mãe, eu estou como mãe agora. Estou lutando, meu Deus, essa guerra pelos meus filhos, pela minha geração, pela minha descendência, Senhor. Dá vitória ao nosso país. Dá vitória ao nosso presidente. Dá vitória, Senhor Deus. Meu Deus, nós precisamos do Senhor. A nossa confiança não está no homem, a nossa confiança está no Senhor. E nós confiamos no Senhor. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor. As nossas crianças, nós colocamos as nossas crianças aos teus pés agora, Senhor. Nós colocamos os nossos adolescentes, os nossos jovens, a nossa família nos teus pés. Tudo que nos pertence, meu Deus, nós colocamos aos teus pés, meu Deus. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará, meu Deus. Meu Deus, nós cremos, nós nos agarramos nessa palavra. Destrói os inimigos da nação. Destrói os inimigos das nossas crianças, meu Deus. Tem homens perversos querendo roubar as nossas crianças. Tem homens maldosos querendo roubar a inocência. Querendo roubar os princípios e valores. Querendo roubar as nossas famílias, meu Deus. Destrói os inimigos da nação. Destrói os inimigos do teu povo, Senhor. Faz justiça. Faça justiça, Pai. Meu Deus, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço por esse jejum. Eu te agradeço pela oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu abençoo cada lar, cada família. Eu abençoo as nossas crianças. Eu abençoo as nossas crianças. Eu abençoo as nossas crianças. Declaro uma geração poderosa. Uma geração que vai mudar e transformar o mundo através da tua palavra. As nossas crianças vão levar a tua palavra nas escolas, por onde elas passarem. Nós declaramos que as nossas crianças são a luz do mundo e o sal da terra. Nós declaramos que os nossos filhos na escola, eles são o sal, eles são a luz, eles influenciam para o reino. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.